Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniende. Olá, eu sou o Felipe Fares. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros, eu sou o Diego Lima e a esperança brilha mais quando alvorece do medo, hein? Nossa, bonito. Bonito. E aqui do meu lado tá ele, Fábio Aliende. Quem será que tem as chaves desse reino, hein, pessoal? Quem será, O né? Reino da Manhã, hein? Nossa, cara, só por esse título já me ganha, meu Deus do céu. Bom, e aqui do meu outro lado tá ele, Felipe Fares. Opa, pessoal, e essa decisão não deve ser tomada por um deus nem por um humano, mas por você que é os dois. Não, ai, cara, já tô me arrepiando só de lembrar dessa cena. É, cara. E quem mais seria perfeito pra tomar essa decisão? Meu Deus. Pois é, né? Vamos chegar lá. Ninguém é perfeito pra tomar essa decisão, né? Verdade. Não, mas na história temos alguém, gente. Tem, Calma, tem. Vamos chegar nesse momento. Hoje vamos falar de Reino do Amanhã, lançado em 1996, escrita pelo roteirista Mark Waid e, né, o nosso premiadíssimo ilustrador. Mais uma maestria aí, né? Desenhada aí e pintada pelo artista Alex Ross, né? Acho que a gente não precisa falar muito sobre a pessoa, né? Afinal, se vocês irem lá no nosso episódio de Marvels, acho que a gente Já babou bastante, né? já babou muito. E, cara, cada vez que eu olho as artes desse cara, eu babo mais. É complicado. Mas assim, eu acho que, não falando só no tocante à arte em si, ou arte pura, mas já vou dar minha opinião aqui, tá, pessoal? Juntando arte com história, etc., pra mim esse é o melhor trabalho do Alex Ross. Porque eu acho que assim, né, Fábio, a história, eu acho que ela é sucinta, só que ao mesmo tempo que ela é sucinta, cara, ela é muito bacana, né? Uhum. Ela não tem barriga, ela tá lá fechadinha e bacanuda. Sim, a junção de roteiro e arte foram matadoras, né? Exatamente. Fábio, eu também não sou grande conhecedor do Alex Ross, mas eu já achei essa daqui, Reino da Manhã, melhor que Marvels, que foi o nosso outro programa. Bom, eu já falei, pra mim, a Reino da Manhã é a melhor história. É o melhor trabalho do Alex Ross, assim, considerando argumento, roteiro, arte, etc. E assim, apesar de gostar muito de Marvels, acho que não tem nem comparação. O Reino da Manhã é um negócio muito mais impactante, um negócio muito mais emocionante. Assim, aí já só falando comparativo rápido, Marvels foi escrito pelo Kurt Busiek e o Reino da Manhã foi escrito por Mark Waid, ambos profundos conhecedores da mitologia de Marvel e no caso DC, ambos profundos conhecedores, estudiosos, etc. Ou seja, muito gabaritados para encher os dois trabalhos de referências, né? Isso com certeza, né, Fábio? Eu acho que, assim, é curioso a gente ver isso, né, porque aí acho que é mais um trabalho da história em si, né, do argumentista, né, mas assim, a gente tem aquela ideia, né, do que a gente foi apresentado no Marvels, né, a gente tem aquela visão do ser humano convencional vendo todo aquele mundo mágico, né, e aqui a gente, de novo, ainda tem um ser humano convencional, só que dessa vez onipresente aos eventos da história, né? Um pouquinho de Deus Ex Machina, para ele poder presenciar todos esses eventos, né? Com certeza, né? Mas é o que as duas obras têm em comum, um humano comum observando, né? Pô, já aproveitando que você falou do personagem de Marvels, ele faz uma pontinha no Reino da Manhã, hein? Vocês viram ele? Não reparei, Não, Fábio. Também não. É o do finalzinho? Tá num dos quadrinhos aí, do finalzinho, E o Sheldon tá lá no bar vendo a conversa deles. Ou seja, o cara tá em todo lugar mesmo, né? Eu tava vendo aquilo também, o que você tá pensando? Exato. Vocês estavam falando sobre um pouco da diferença, né, do personagem de Marvels e o personagem principal do Reino do Amanhã. Principal, sim, o humano principal. Eu acho que a principal diferença entre eles é que em Marvels, o humano ele não pode fazer nada. E em Reino do Amanhã, ele meio que
ele deposita a fé dele naquele ser que aparece na frente e que vai conduzindo a história, né? E ele meio que fala, Não, você com pode certeza. fazer alguma coisa, né? Então é digamos que é um personagem que ele pode agir direto na história, diferente de Marvels que só via. Eu acho que, assim, ainda na nossa sessão pré-spoilers, né, a gente até pode deixar aqui um fato que eu acho que até dá mais força a essa história, né, porque, assim, esse nosso personagem humano, ele é um pastor, né, então você pega toda essa parte que o Diego acabou de comentar sobre a fé, né, e ela é extrapolada, né. Um tanto quanto alegórico colocar um pastor para observar as atitudes de personagens super-heróis que se portam como deuses. Com certeza. Eu acho que até ele tem aquela ideia de confrontar crenças, porque um pastor ele já tem o deus dele, né? Então, Sim. ao acompanhar histórias de outros deuses, ele meio que é posto à prova, talvez qual é o papel dele na sociedade, como ser, como pastor e tal, né? Que abre um leque de várias questões, só por escolher ser um pastor e ver histórias de deuses, é bem inteligente. Pô, Muito, cara. E você comentou da aparição que surge para esse pastor que acompanha na história, é um super-herói também. É o Espectro. Sim. Eu só não comentei porque eu achei que ia ser spoiler, mas Só eu conheço isso aí. a história. Sim. E assim, é estranho também justamente o Espectro aparecer pra ele, porque o Espectro é personificação da ira de Deus. Assim, então é um personagem que casaria pra um pastor, um reverendo, alguma coisa assim. Tipo, não é por acaso, né? Não mesmo. Nada é por acaso nessa história. Mas e aí, vamos dar uma sinopse aqui, porque o Reino do Amanhã, pra quem não conhece, ele fala de um mundo que ele é povoado por super-heróis e também meta-humanos, né? Que são humanos que ganham superpoderes, né? Eu acho que aí a gente tem que... Eu não sei se essa diferenciação, né? Acho que até é interessante você comentar, né, Diego? Porque eu acho que, assim, a gente tem muito aquela visão do herói, né? E do super-herói que o HQ sempre quis mostrar pra gente, né? É um cara extremamente justo, extremamente poderoso, assim... Tanto que quando um herói começa a matar, a gente chama ele de anti-herói, não é sem motivo, né? Então, assim, o herói sempre a gente tem aquela crença que o herói, ele não mata, o herói, né? Ele não castiga, né? Só faz a coisa certa e ele tá acima da justiça porque, assim, ele é justo. Então, assim, né? Quando eu falo acima é porque ele caminha junto com a justiça, né? Mesmo um Batman da vida, né? O Batman, ele, como chama? Ele escreve certo sobre linhas tortas, né? Ele pode fazer coisas que a polícia e a sociedade não compreendem, mas assim, tirando no Batman vs Super-Homem que ele usa uma metralhadora, né? Ele sai matando e explode Mano, que absurdo, cara. pira inteiro, mas assim, o Batman que a gente conhece, ele não mata, Cara, tá, gente? e eu tenho certeza que o Zack Snyder ele só deve ter visto as figuras disso aqui, por exemplo. Não, certeza. E aí eu acho que é interessante a gente ver, porque assim, o que acontece, né? A gente é apresentado a um mundo onde esses nossos heróis, eles já estão velhos, né? E começa a surgir a nova safra de heróis, né? Muitos, inclusive, filhos de heróis atuais, né? Só que esses heróis já não têm mais aquela moral, sabe? Cara, eles pensam, se for um vilão, eu vou matar o vilão. Não vou deixar ele vivo pra ele fazer mais merda depois. Não, eu vou matar. Conduta e ética, Felipe, é coisa de velho. É isso que eles pensam. Exato, cara. Isso não é cool, né? Isso não é cool, isso não é trending, né? Então, assim, cara, ele sai pro pau, sabe, cara? Eles são, tipo, totalmente, sabe, não pensam no próximo, sabe? Por exemplo, assim, pra eles estão fazendo bem. Não só pra eles, né? Do decorrer da história, a gente vai ver que o público também apoiava essa atitude deles, né? Desses novos heróis. Aí a gente bate num negócio, né, Fábio? Que eu não sei se é nosso. Que é aquele negócio que pode doer na ferida dos outros. Mas é aquilo lá quando a gente ouve o político dizendo que bandido bom é bandido morto, né? Todo mundo deve pegar as armas e matar os outros. Que ter armas é legal. É um negócio que assim, ok, né? Cara, é exatamente isso. Essa HQ, pra simplificar então, né? Tudo isso que o Felipe falou,
essa HQ é isso. Se bandido bom é bandido morto, vamos ver o que acontece com o mundo? Esse é o reino do amanhã. É isso, Perfeito. Né? É isso. E assim, estamos em 2020 e continuamos discutindo essas coisas, né? Exato. Pois é, exato. né, Fábio? Mas quadrinho não é política, né? Não. Imagina. Não, né? vamos tirar a política dos nossos quadrinhos, né? Cara, e mais pra frente tem uma frase síntese muito linda, cara, que quando chegar no momento a gente passa ela pra gente não perder esse momento, mas ela exemplifica mesmo se o mundo seria melhor, se os heróis saíssem matando e não se preocupando com a humanidade de ninguém, muito menos dele. Mas acho que é isso aí, né, gente? Acho que deu pra gente passar uma pincelada aí sem spoilers. O que vocês acham, gente? Vamos pros nossos recadinhos e depois voltar pra nossa sessão de spoilers? Bora, vamos lá que hoje a gente tem recado, hein? Opa, vamos nessa, né? Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje nós temos o nosso recado do nosso padrinho Jean. Vamos ouvir? Vamos nessa. E aí, galera do HQueiros, beleza? Tranquilo? Aqui é o Jean. Só na mais bebe, só na manha. Vi lá o Homem de Ferro, top, hein? Topzera. Pica das galáxias. Achei legal vocês falando no começo sobre ele, dizendo que ele não tinha toda aquela relevância das antigas, né? Toda aquela... não era o principal da Marvel, entre aspas, claro, vocês entenderam. Isso me fez lembrar, cara, que eu conheci o Homem de Ferro e vários outros heróis, engraçado até, na época do... que passava... Não era TV Globinha, na época da Angélica, que ela apresentava o programa, um programa na Globo. E Globo, não pode falar Globo, mas senão a gente fala Globo lixo, comunista. E apresentava esse programa e passava o Homem-Aranha. E no desenho do Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha, passava, os vilões do Homem-Aranha e todos os heróis que iam passando, vilões que iam passando. Parando a pensar, acho que eu conheci quase tudo ali no desenho do Homem-Aranha. Pra ver a importância do Homem-Aranha, que o Homem de Ferro eu conheci lá. Cara, eu acho que ele tava fazendo, era segurança de um banco só, lá tava fazendo um bico. Eu acho que não era nem o Homem de Ferro mesmo, era... Putz, agora eu não lembro quem que era, mas era o Homem de Ferro, sabe? Que tava colocando as máquinas dele pra trabalhar os Homens de Ferro lá. Legal o episódio aí, pô, já tô falando demais. Falou, galera, abraço! E, pô, vamos apadrinhar os caras aqui, falou! Ô, Jean, muito obrigado aí pelo seu recado. Realmente esse Homem-Aranha de, acho que é 94, se não me engano, essa animação, cara, é excelente, né? Eu sou um aficionado por essa animação. E eu acho que o que você reparou aí também é que o Homem de Ferro, se não me falha a memória, nessa época era o Randy Rhoads, né? Não era mais o Tony Stark. Cara, mas você tá falando do desenho ou dos quadrinhos, cara? Porque então, é que no desenho era o Rhodes, será? Será que... Então, porque como ele falou que ele não se lembra do Tony Stark, se não me engano, acho que era a época que nos quadrinhos tava virando o Randy Rhoads. Será que não era isso, não? O Randy Rhoads é o guitarrista do Ozzy, cara. Opa, desculpa. Ai, meu Deus. Não, mas assim, o Rhodes nos quadrinhos ele virou Homem de Ferro na década de 80, quando o Stark tinha problemas com o alcoolismo. Em 94, se não me engano, o Rhodes já era o Máquina de Combate. Que pode entendi. ser que seja o que o Jean viu e realmente tenha aparecido no desenho. Eu vou ser sincero, eu não lembro de ter aparecido o Homem de Ferro nesse desenho do Homem-Aranha. Nem a Máquina de Combate. Nossa, cara, mas até Blade apareceu nesse... Até o Blade apareceu, então um dos dois deve ter aparecido, ou Máquina de Combate ou Homem de Ferro. Um dos dois deve ter aparecido, com certeza. Mas assim, é isso aí, é bem o que a gente falou, o Homem de Ferro naquela época ele estava reduzido a ser um coadjuvante aí, aparecer em um episódio de um desenho de um personagem maior, que no caso era o Homem-Aranha. Pois é, né? Nessa época acho que não só ele, né, o Capitão América também fez aparição. Sim. O Demolidor, né, coitados, era o que tinha pra hoje. Tinha o Justiceiro, acho que até o Doutor Estranho chegou a fazer uma ponta. É uma pena a gente não ter esse desenho em TV aberta mais, né? Porque eu tenho certeza que ele formou uma geração aí, pelo menos umas crianças dos anos 90 aí, começo dos anos 2000, devo aproveitar bastante. Não, e ele tinha, a gente já comentou sobre esse desenho aqui, mas ele tinha sagas, cara, que pra mim, pelo menos,
que na época não era leitor, cara, eram sagas até que cuspida escarrada muito bom, mano. Muito bom Sim, mesmo. Adaptações, né? Legal. Esse desenho dos X-Men eram bem legais. Nossa, era muito bom. Mas é isso aí, cara. Quem quer participar igual o Jean, quer também acrescentar aqui no nosso papo, é só mandar um áudio de até 1 minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417, ou, né, se for tímido, mande uma mensagem lá no nosso e-mail, no contato@gaqueiros.com.br. Já que estamos falando aqui dos padrinhos, vamos agradecer nominalmente o pessoal que colabora com a gente para ter o nome citado aqui no programa? Bora lá. Muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seiji, ao Fernando Petrucci, ao Lucas Apolinário e ao Igor Gomes. Pessoal, vocês são fundamentais para o nosso podcast aqui, e também aos padrinhos que colaboram, mas não participam da recompensa de ter o nome citado aqui no programa. Muito obrigado também, vocês são fundamentais. Bom, pessoal, acho que é isso. Vamos direto agora para o nosso Reino da Manhã e descobrir que reino é esse. Bora lá. Acho que aí, né, a gente já, começando na história, né, a gente já vê um mundo bem caótico, né, onde, como a gente comentou aí no começo, os heróis não têm preocupações com os civis. Os heróis, assim, se morrer, morreu. Então, assim, eles tretam no meio da rua, explodindo rua como se não fosse nada, né. A gente não vê os heróis clássicos, né, então, assim, mesmo Mulher Maravilha, Aquaman, Superman, que é tipo assim, a gente sabe que são seres que aguentariam várias gerações, eles não estão mais nem aí pra Terra, né? Meio que se aposentaram, né? Em dado momento, acho que ainda no princípio é dito, né, que os antigos heróis, eles lutavam pela paz, pela moral e pelos bons costumes. Pela família. Pela família, o modo de vida americano, direito às armas. Não. Não, eles lutavam por paz, justiça, liberdade, etc. Eles lutavam por ideais, né? E assim, o que é dito é que os novos heróis lutam simplesmente por lutar. Então, tipo assim, ou seja, sem se preocupar com consequências, com as pessoas que eles deveriam proteger, etc. E assim, já vou mandar aqui, tem uma certa metalinguagem nesse ponto. Em que sentido? 1996... O que estava pegando na indústria de quadrinhos? A Image Comics. Image Comics estava surgindo, e assim, a Image Comics era um reflexo de algumas coisas que já vinham acontecendo nos anos 90. O público já não gostava dos heróis bonzinhos, dos heróis tipo o Capitão América, o Superman, dos escoteiros, como era dito. Eles queriam os caras mais malvadões, mais com os dentes rangendo, tipo o Wolverine, o Justiceiro. Então os quadrinhos estavam indo nesse sentido. O que vende mais? O Wolverine? Então vamos botar os heróis mais faca no zóio aí. E assim, e consequentemente as vendas dos heróis mais tradicionais foram caindo. Então assim, isso é refletido nessa história nesse ponto. Pô, então o público já não se interessa pelos heróis tradicionais que lutam por esses ideais. Então o público se interessa pelos heróis que saem rosnando e matando todo mundo e não se importando com as consequências. Então que era o que era mostrado na Image Comics, assim, heróis malvadões. Então assim, essa história também é um reflexo da época e um belo de um tapa na cara nesse sentido, nesses quadrinhos. Tá, então são esses os quadrinhos que vocês querem? Tem certeza? É isso que essa história está dizendo. A obra reflete, né, o contexto que ela está inserida. Isso Com certeza. Isso a gente vê em diversas áreas, né, da cultura e entretenimento. Isso aí. Voltando para nossa história aqui, a gente tem esse início que já mostra a morte do Sandman, né, gente? Logo dele, né? Caramba, Logo do Sandman, cara. Né? Exatamente. Mas é o Sandman classicão. Eu acho que aí eles quiseram até mostrar sobre a morte de um personagem da Era de Ouro, né? É isso aí. Legal. Até para mostrar que passou o tempo, né? Como vocês comentaram. Sim. Sobre aposentadoria e tal. Então, esses heróis que são humanos, por exemplo, o Batman é um herói, só que é um humano, ele envelhece, né? Diferente de um Superman, de uma Mulher Maravilha, por exemplo. Mas acho bem isso que o Felipe falou, né? Uma forma de mostrar que o tempo desse herói tinha passado, né? Já não era o momento dele, né? E aí a gente conhece o Sandman, né? É um senhorzinho lá na cama de hospital. A gente conhece quem vai ser o protagonista dessa história, que é o Norman.
né? Que é um pastor que ele tava lá fazendo uma visita, né? Pra esse Wesley. Acho que é o Wesley, né? O nome do Sandman é o Wesley, cara. Wesley Dodds, é. Meu Deus, muito brasileiro isso. Seria melhor se fosse Joesley, né? Ai, nossa, aí... Já pensou? E aí a gente acompanha então, né, o Norman lá, ele é o pastor, ele meio que se despede do amigo dele, e aí ele se encontra com o Espectro, que pra ele aparece como uma figura de um anjo, né, mas não um anjo celestial, mas um anjo negro, né, de capuz e tal, uma coisa meio divina, digamos assim. E esse espectro fala que ele está procurando uma pessoa que tem uma alma que clame por justiça. Esse espectro escolhe o Norman como esse ser humano. É porque o Wesley, ele tinha visões de um futuro catastrófico. Ele sonhava e tinha visões de um apocalipse. E aí assim que o Wesley morre, o Norman, que é o pastor, o amigo dele, passa a ter essas visões. Então o espectro fala que ele e o Norman vão viajar por essas visões, né? Eles vão ver momentos chaves do futuro para... Assim a gente vai entender o real motivo que o Spectre está fazendo isso lá no final. Mas agora a gente vê que o Norman embarca nessa. Tá, vamos viajar aí nessas dimensões e ver o que vai acontecer daqui pra frente. Isso aí. E já na primeira parada, eles encontram o protagonista da nossa história, né? Eles encontram o protagonista, que é o Superman, que ninguém sabia onde estava, né? Ele tá há 10 anos, desapareceu da Terra. Cara, e olha o detalhe legal. A primeira página que o Superman aparece... Ele tá na mesma pose da capa da Superman número 1 dos Estados Unidos. É uma baita de uma homenagem, né, Fábio? Sensacional. A gente falou, esse é o protagonista da história, porque assim, essa é sem dúvida uma história do Superman, tá? Sim. Tem todos os personagens do universo DC, mas é uma história do Superman. Podia muito bem ser lançada assim, Superman, Reino do Amanhã, que não faria nenhuma diferença. Você falando isso, né, Fábio? Porque assim, aqui, além de introduzidos ao Superman, enquanto ele conversa com a Diana, né, a gente descobre que aconteceu alguma coisa no passado em que tanto os pais quanto a Lois Lane morreram, né? E aconteceu algum fato que fez o Superman desaparecer, né? Sim. O que faz o Superman sair correndo, gente? Isso eu fiquei em dúvida já. Kryptonita. Verdade. Será que é isso que aconteceu? Não. Assim, a gente vê que o Superman, ele tá, digamos, mais alienígena do que nunca, né? Ele chega a comentar, falar dos pais e da esposa dele como chama de terráqueos, né? Pra ver o tanto que ele tá afastado, assim, da humanidade, né? E, assim, além de afastado, eu acho como se tivesse ressentido, né? Sim. Alguma coisa aconteceu que ele não ficou de acordo, né? Acho que foi esse o ponto. Sim. E aí, a gente é apresentado ao vilão dessa história, que é o Magok. Assim, eu acho que aí é um conceito interessante, né? Ele é como se fosse o ídolo da população nova, começou como herói, só que fez vários erros, né? Aqui a gente vê a Diana falando que ele tá devastando a Terra, ele tá dizimando cidades, né? Sim. Assim, na verdade o que a Diana fala é que ele tá fora de controle, né? Uhum. Mas assim, esse negócio de dizimar cidades não é por vontade própria, ele só... É aquele negócio, né? Não pesar as consequências, né? Agir desordenadamente, esse tipo de coisa. O que a gente viu no Homem de Aço no final do filme, o Superman quebrando toda a cidade, todos os prédios e tal. É mais ou menos isso, né? Que o Magok tá fazendo. Bem isso mesmo. Caraca, a gente vai mesmo ficar falando dessas porcaria aí nesse programa, cara? Sério? É complicado, Fábio, mas vamos tirar esse band-aid logo, né? E aí é interessante, né, que enquanto a Diana fala isso, né, pro Superman, pra ele ver o que tá acontecendo e tal, a gente tem aí dos eventos mais impactantes, né? Que novamente o Magog, com mais uma equipe de super-heróis entre milhões de aspas, né? Eles vão atacar o Parasita, né? Descoordenados e só na fúria. E aí o Parasita, ele rasga o Capitão Átomo, né? Só que assim, quando ele rasgou o Capitão Átomo, aconteceu uma explosão nuclear, né? E aí, tipo assim, o Kansas inteiro é dizimado, né? Não, mas assim, que ideia genial, né, cara? Porque... Não, é incrível, incrível. Tipo, você dividir um átomo, o que você tem? Sim. Então, se você dividir o Capitão Átomo... Uma explosão, né? Não, e aí é interessante que aí o
o Superman fala, né, não, cara, agora o bagulho ficou sério, né? Vou chamar a atenção pro visual do Magog. O Magog é aquele cara, assim, olhando bem pra ele tem um braço mecânico, cheio, tipo, todo metalizado, aqueles efeitos lá. Caraca, mano. Ele é cego de um olho. Então, tipo, né, vamos lá, quem é esse cara de verdade? É o Cable. É o Cable. Que demais, Fábio. Fábio, eu não tinha reparado. Cara, eu tô vendo a foto dele aqui. Mano, ele tem até aquela ombreira. Até ombreira, mano. Em um ombro só. É muito anos 90 esse visual. É o que você comentou no começo do cast, né, Fábio? É puro anos 90 e Image, né? Porque assim, tem que ser, se for mecânico, tem que ser todas as válvulas pra fora, porque isso que atrai o pessoal. Tem que ser, tipo, um herói que nem ia conseguir se mover de tanto metal que ele tem. Não, e eu tô vendo aqui, ele tem um cinturão cheio de bolsos, bolso nas pernas, cara. É, assim, é um visual completamente anos 90, tipo, feito pelo Rob Liefeld mesmo. E assim, e eles fizeram isso justamente, completamente desproporcional, o cara todo musculoso. E assim, eles fizeram esse visual justamente porque o Cable, assim, é um dos símbolos, né, dessa era Image nos anos 90, apesar de o Cable ser um personagem da Marvel, né? É um personagem que representa, assim, tudo isso, velho. O pessoal os heróis que atiram primeiro e perguntam depois. No final da edição definitiva, né, do Reino do Amanhã, tem um comentário lá do Alex Ross, ele falando sobre os esboços e tal, e aí ele fala sobre o Magog, que ele fala assim, eu lembro do Mark falando assim pra mim. Faça com que ele se pareça com tudo que odiamos no design moderno dos super-heróis. Então é basicamente isso. Ele foi pegando um monte de referência e foi jogando lá, né? Cara, ele pegou o Cable, velho. Ele pegou o Cable e botou uns chifres, velho. Mano, é demais, cara. É demais. Nessa citação lá na edição, ele fala que a principal referência foi a tribo do livro do Apocalipse que lutou contra o povo de Deus, o povo de Israel, na Batalha do Armagedon. Caraca. Caramba. Essa definitiva é show de bola, que velho. Ela... Eu vou falar que eu... com vergonha na cara, né? Mas, tipo assim, eu dei uma bela de um... Eu só quero as figuras, né? Porque, tipo, cara, ele tem umas 20 páginas de texto sobre... como que eles desenvolveram a história, sabe? Por que tem na história, por que não tem. Eu pulei todas essas e fui pro scrapbook que tem no final. Que da hora. Que legal. Esse é um fã mesmo do Alex Ross. A minha é uma versão simplesinha, em capa cartão, que a Panini lançou um tempão atrás, velho. Mas o importante é que tá ali, a história tá ali, né? É. Ah, com certeza, isso com certeza. Bom, mas aí a gente tem, então, né, depois que a gente descobre aí o Magog e tal, o Superman, ele não quer ajudar, ele fala que não vai ajudar, né? Tipo... os heróis que se virem e tal, vocês que controlem o monstro que vocês criaram. E aí a Diana fala, cara, que heróis, velho? Os heróis estão tudo fazendo as mesmas bobagens que o Magog. Tipo assim, a população ainda endossa, estão gritando mito e tal, meu. Ferrou. Pois é, né, meu? Mitogog, né? Mitogog. Aí meio que a gente tem um vislumbre, né? Ou essa primeira edição, ela vai dando um vislumbre dos demais heróis, né? E acho que junto com o vislumbre, né, Fábio, como eu comentei, né, com essa explosão que deu aí, né, aí assim, a gente vê que o Superman, ele alista todo mundo e tá levando todo mundo pra ONU, né, ele vai querer botar tudo nos lugares certos, né. Ele volta, né, no fim das contas, é isso, no final da edição, meio que, de novo, né, ele vê esse quebra-quebra entre meta-humanos, né, porque não dá nem pra chamar de super-heróis esses caras. Não mesmo. E aí ele aparece e resolve as coisas e salva todo mundo, né? É aquele elemento Superman, né? Ele chega e resolve, né? É isso. E aí todo mundo aponta pra ele e fala, nossa, tipo, aquele negócio, tipo, todo mundo olha pra ele e fala, pô, agora sim nós seremos salvos, né? Porque o Superman, além de ser um super-herói e tal, ele é um símbolo de esperança, né? Todo mundo vê a solução no Superman. Imagina um mundo que passou 10 anos sem esse símbolo de esperança, né? Por isso que virou esse caos todo. E de símbolo de esperança e de inspiração também, né? Tipo, a ideia de ter o Superman é que, tipo, ele inspira as pessoas a serem melhores, né? Exato. Tanto é que isso é um mote, né? Tipo, o fato dele ter se aposentado 10 anos atrás, acho que até o Felipe falou isso, levou os demais super-heróis a meio que se afastarem também. Então,
Lanterna Verde se afastou da humanidade, o Flash também, assim, não se aposentaram, mas se afastaram, né? O Batman também, a Mulher Maravilha, todos esses com a ausência do Superman, esses heróis também acabaram se afastando. Eles parece que viraram heróis regionais, né? Assim, o Batman só fica em Gotham, o Flash tá lá na cidade, o Lanterna fica no espaço, e é meio que cada um no seu canto. E mesmo assim, sem aparecer também, né? Que nem o próprio Flash, cara, ele virou uma não é mais nem, parece que não é nem uma pessoa, é uma presença, né? É uma presença, é a presença que anda sempre na velocidade da luz e tá sempre resolvendo tudo na cidade dele, mas nunca é sequer visto, né? Sim. E eu acho que também outro ponto, né, que por exemplo o Batman, ele chegou ao extremo que assim, ele só reina através do medo, né? Tanto que ele criou os robôs Batman, né? Até porque o Batman aqui já tá um idoso, né, meu? Acho que fica meio difícil ele sair dando porrada em todo mundo agora. Então ele já tá virando mais Tony Stark nesse momento. Assim, meio que tem vários Bat-robôs, né? É isso. Bom, e aí então a gente tem a volta do Superman, e aí ele, como toda grande volta, ele chama a imprensa e fala que vai cuidar de tudo, né? Ó, tô dando uma entrevista aqui, tô voltando, vou jogar de volta, tá? E aí vamos dar jeito nesse Magog aí, e vou também reinar a paz na Terra. E aí começa aquele momento dele ir atrás dos super-heróis novinhos, né? Eles chamam de meta-humanos aqui, pra tentar fazer, vem pra liga, cara, vamos se organizar, vamos deixar o mundo de boa. Só que sempre tem aquele papo, né? Ou vai ser na conversa, ou vai acabar virando porrada. E aquele negócio, né? O Superman volta falando assim, cara, ninguém vai agir sem a nossa sanção, né? Meio que, tipo, voltando pra liderar mesmo, né? Respeita os veteranos. Aí no meio, né, dessa missão, né, o Superman vira um missionário da paz aí, tentando agregar os novos heróis. Ele encontra o Magog, né, que é o encontro que eu esperava no final da história, né? E aí justifica o porquê que não é no final, porque a história é muito mais do que sobre isso, né? Sim. Nossa, não totalmente, é simplesmente uma vingança e nem nada disso, né? Não é herói e vilão, né, a história. Não mesmo. E aí aqui a gente sabe o que aconteceu com o Superman, o porquê que ele desapareceu, né, 10 anos. E aqui eu vou falar a verdade pra você que é bem triste, né? O Magog foi visto como o grande salvador, né? Porque ele matou o Coringa, né? E, assim, a sociedade abraçou ele e falou que que ele não deveria ser preso, né? Porque o Superman queria prender ele por ter matado. E a sociedade abraçou ele, né? Então, meio que o Superman falou, quer saber? Então, vocês preferem ele, bora embora, né? Exato. Isso me lembra, como a gente falou aí sobre a construção do Magog ser aquele soldado que lutou contra o povo de Deus no Apocalipse e tal, referência que a gente viu lá que o Alex Ross falou. Isso também lembra também o julgamento de Jesus, né? Sim. Jesus e Barrabás, onde a população prefere um cara mais agressivo do que alguém que só tá tentando ganhar as pessoas na palavra e tal. Assim, eu tô tentando trazer pro mundo das referências, Não, mas né? com certeza. Então acho que é mais ou menos uma representação do que a gente tem aqui. O povo escolheu o Magog ao invés do Superman que estava tentando agir pela justiça e não simplesmente por vingança, né? Acho que a população ela clama por sangue, né? Com certeza. Né? Quando junta a multidão, cara, parece que o pior aflora de cada um, cara. Exato. Por isso que eu não gosto de carnaval, cara. Não dá. Não dá. Pois é, meu. E aí, foi isso mesmo que o Felipe falou. O Superman falou, é isso que vocês escolheram, cara? Então, fui, nem sou desse planeta mesmo. Falou. É isso aí, meu. Eu sempre fui menor que vocês mesmo, né? Se vira aí, cuida do cara, então, né? Só que aí, a gente vê aqui o Magog, ele é um cara cheio de culpa. Ele é um personagem, assim, que ele parece que não consegue conviver com tanto peso que ele carrega nas costas. Afinal, né, ele dizimou uma cidade, né, cara? Não é um cara malvado, no fim das contas, não é um vilão. Não. É um cara que tem superpoderes tentando fazer o bem. Ele tentou fazer o bem da forma que ele achava melhor. Assim, tiro, porrada e bomba. Então, assim, só deu no que deu. Exatamente. Deu no que deu. Aqui a gente tem uma frase que eu acho que poderia estampar, assim, na próxima eleição. Na próxima eleição. Seria lindo. Ele fala assim, que o povo escolheu o que matava em vez do que não matava.
e agora todos estão mortos. Puta sensacional, que né? pariu. Sensacional, né? É aquela, você vai dar arma pra todo mundo morre, cara. É isso. É isso que acontece. É isso que acontece. Eu vou te falar que a hora que eu li isso, eu quase tirei uma foto e mandei no grupo, cara, no grupo dos padrinhos. Mas ia ser muito spoiler, né, do próximo episódio. Nossa, meu, só assim, se a história acabasse aqui, você já fala, mano, olha, já construí um personagem, já me deu um peso, já tá bom. Mas não, tem muito mais coisa pra gente ver. Bom, e aí também, né, assim, em paralelo a isso tudo, né, a gente é apresentado pelo nosso pastor, né, a uma reunião dos supervilões, né, e esses sim supervilões, né, Lex Luthor, a Selena Kyle, né, só a gangue, o neto do Ra's al Ghul, filho do Batman, né, tal, e aí, acho que um ponto que surpreende bastante a gente é que mostra que o Shazam, né, o Capitão Marvel tá junto com eles, né? A gente fica meio confuso aí, né? Ele tá meio que trabalhando, né, pro Lex Luthor. Tem um outro ponto legal, que é assim, a gente não falou, um dos heróis que o Superman vai pedir ajuda, vai tentar listar pra gangue dele, é o Batman. E aí ele vai, só que aí o Batman nega. O Batman nega justamente porque ele acha que o Superman ficou longe tempo demais e ele estava muito afastado da humanidade, então ele podia não saber o que era melhor para a humanidade. Então o Batman meio que age por conta própria nessa história aqui. É verdade, não tem uma parceria. Não tem uma parceria igual tem do Superman com a Mulher Maravilha, por exemplo. Uhum. Mas uma coisa que eu acho legal de destacar, a gente vê o tanto que o Superman está afastado da humanidade dele, que quando ele chega lá na mansão Wayne em ruínas e desce pra Batcaverna, ele não desce as escadas andando, ele desce flutuando, de tão alienígena que ele tá, de quanto ele já não se sente um homem, digamos assim. Isso eu acho bem legal. Cara, são 10 anos sem ser humano, cara, imagina isso. Então, sim. Aí aquele negócio, beleza, a gente sabe dos ideais dele, a gente sabe disso, mas assim, afastado da humanidade, ele pode realmente ter o discernimento para tomar essas decisões? Começa as questões sobre o nosso super aí, hein? Essa história vai ganhando um tamanho, cara, vai ganhando um tamanho. Sim. A gente falou lá no começo do Norman com o Espectro, mas tudo isso, e depois a gente não comentou mais, né? Tudo isso que a gente tá assistindo, a gente vai assistindo aos olhos deles. O Norman e o Espectro, eles estão em outra dimensão, eles não são visíveis a todos os personagens que estão ali envoltos na história, mas eles estão presenciando tudo isso. E aí depois, né, que o Superman confronta o Magog aqui e tal, e descobre que ele tá afogado em tormento, né, um cara que só quer se livrar desses fantasmas. É isso aí. A gente vê o Superman construindo uma prisão, né, ele fala, os meta-humanos que não forem colaborar e só querem a destruição, vamos prender todo mundo. Só que a prisão enche em 2 semanas, né? É muita gente que não quer colaborar. Esses bandidos, né? Vamos construir mais cadeia. Exato. Nossa, caramba, quantas camadas, né, nessa história. Então, exato, ele vai só representando no universo dos super-heróis aqui, a realidade. A gente não comentou, né, mas muito do comportamento do Superman, muito do comportamento que ele está adotando é uma influência que a Mulher Maravilha acaba tendo sobre ele, né? Assim, Nossa, a Mulher Maravilha tá Magog também, né? Ela tá meio tenebrosa aqui, ela tá meio mita. Ela tá querendo descer a porrada em todo mundo. Ela fica brava com o Superman, tipo, para de conversar, vai lá, bate nele e tal. Acabou de ser bundão. Já pensou, cara? Olha, pra uma mulher achar o Superman bundão, cara, meu Deus do céu. Duro, né? É verdade, é uma relação abalada que a gente tem aqui entre os dois. E a gente vê que assim, a Mulher Maravilha, ela tá muito assim, porque ela foi renegada pela própria raça dela, de mulheres guerreiras, né? Ela foi renegada porque julgaram que ela falhou na missão dela. E ela acha que ela falhou por ser passiva demais. Ela perdeu a mão, né? Se ela era passiva, agora ela virou totalmente bruta. Tá agindo como se os super-humanos, assim, realmente como se os super-humanos devessem guiar a humanidade pela mão, assim, como se a humanidade não soubesse aonde quer chegar. Então agir como juiz e júri. Doutrinadores, né? Seriam
autoritários, né? É, meio que uma posição de aceite que eles são mais fracos mesmos e nós somos os mais fortes e vamos dominar, né? Nós devemos Sim. liderá-los. Algo do tipo assim. Que é um mote bastante frequente nas histórias do Superman. Uma bem famosa aí dos anos 60 ou 70, se não me engano, que com certeza serviu de base para essa aqui, é uma história chamada Deve Haver um Super-Homem, onde o próprio Super-Homem se questiona se as atitudes dele são simplesmente para proteger a humanidade, ou se agindo desse jeito ele está privando a humanidade de alçar voos maiores por si mesma. Legal, cara. O Superman é sempre um personagem muito... Assim, é muito explorado porque ele tem essas facetas que abrem margem para excelentes histórias, né? Então, nossa. O pessoal costuma dizer aí que o Batman é um personagem mais profundo e tal, mas eu discordo. O Superman aí é o maior herói da DC e ponto final, cara. Tenho dito. Isso é só gosto pessoal, tá, ouvintes? É só gosto pessoal, hein? Não vai abandonar o programa. E não são todos? Tudo é gosto pessoal, né? É isso aí. Bom, aqui, depois que construiu a prisão, a gente vê que começa uma rebelião, né? Que agora, digamos que é o início do fim. A rebelião. O que acontece? Você junta um monte de gente super poderosa em um lugar só. Se os caras aqui, já sem poder nenhum, já conseguem fugir, imagina você tendo poder, né? Você vai fazer uma rebelião e vai querer fugir da prisão. Os caras já se matam. Pois Os é. caras já se matam com cigarro, velho. Imagina assim. Exato. Né? Isso vai acontecer. Demais. Exato. E nesse mesmo momento a gente vê também que o Batman, ele estava envolvido com aquela trupe lá dos vilões, né? O Lex Luthor, com a Mulher Gato, ele estava envolvido com aquilo ali, mas ele estava meio que Bruce Wayne, né? O Batman Bruce Wayne, era o cara que estava negociando. E aí ele se revela um agente duplo. Ao mesmo tempo que ele estava lá trabalhando com o Lex Luthor, ele estava tentando vender uns robôs, né? Uns robôs para controlar. Ele estava fingindo se aliar ao Luthor, né? Ele meio que se alia ao Luthor para construir, assim, a desculpa é construir robôs para enfrentar aí os super-humanos. Mas ele tinha um outro objetivo que ia contra aí os interesses do Luthor. E o objetivo era justamente saber qual que é do Billy Batson, afinal de contas. Porque ele falou assim, como um cara tão poderoso pode receber ordens do Lex Luthor, né? E ele queria saber o que estava acontecendo com o Capitão Marvel. E aí o Batman então se revela, prende todo mundo lá. Só que aí a gente já tem o Capitão Marvel quebrado, né? A gente já tem um personagem que ele não pensa por si só, porque ele estava sendo controlado por meio de vermes. Eram uns vermes na cabeça? Era alguma coisa assim, É o Senhor Cérebro, pô. É o Senhor Cérebro, né? Ah, é verdade. Ele apareceu no filme, não apareceu? Apareceu. Numa cena pós lá. E é o grande vilão do 52, pô. E aí, agora sabendo da rebelião no presídio, a gente tem esse embate. Não um embate, né? Mas é o confronto aí que o Fábio falou sobre a Diana e o Superman. Porque ela fala, a gente tem que controlar essa prisão. Ou a gente controla ou vai ser uma guerra, né? E a Diana é bem Capitã Nascimento, né? Eu vou entrar e matar todo mundo. Vou matar geral. E aí a gente também é o momento do Superman pedir a ajuda do Batman, né? Nessa situação do Meta-Humanos, e o Batman não ajuda, né? Ele fala que eles têm problemas maiores. Cara, o Batman, ele realmente agiu sozinho essa história inteira, hein? Assim, no fim das contas ele vai acabar indo ajudar, né? Mas, e ele também conta pro Superman a grande ameaça que vai vir pra ele, né? Que é o Capitão Marvel. É verdade, ele fala que o Shazam tá indo em direção à prisão pra destruir, né? É legal que o Batman, ele age nas costas, né? Porque ele sabe a merda que vai dar. E ele quer cuidar disso tudo sozinho, né? Eu acho que é porque é o lado humano do Batman falando que já que o Superman é um deus, o Batman ele é o humano, que ele acredita que ele pode tomar as decisões da melhor solução pro planeta dele, né? Digamos assim. Sim. Cara, essa cena é bem legal porque, assim, junta aí os dois maiores personagens da editora, né? E o Superman dá uma lição de moral no Batman e fala assim... a única coisa que a gente sempre teve em comum é que nenhum de nós dois quer ver ninguém morrer. Sim. E ele fala, cara, tomar vidas deliberadamente, até que sejam mesmo super-humanas, vai contra tudo que eu e que você acredita. Isso é o core dos dois, né? Dos dois, sim. Além da mãe dos dois se chamar Marta, né?
Lógico. Ó você Pois aí, é, ó. né? Você falou que a gente não ia falar de porcaria. Ó, Fábio, você aqui voltou, meu. Você aqui voltou. Eu não podia perder a piada, né? Os caras não se controlam, né? Não mesmo, cara. Bom, e aqui então, já tá tudo as peças no tabuleiro, então a gente tem uma guerra de fato, né? É Shazam e Superman. Que é um embate que eu vou te falar que é muito interessante, né? Quando você põe no papel, Cara. você fala, pô, queria ver. Cara, mas nós vimos, pô. Não, assim, mas quando alguém fala, né? Ô, já pensou o Shazam com o Superman? É uma ideia muito boa, né? A gente tem aquele negócio, né? Porque o único jeito de você atingir o Superman é com magia, né? E o Shazam é mágico, né? Cara, é perfeito. Eles até dão um ganchinho um pouquinho antes, né? Que o Superman se corta na espada da Mulher Maravilha. Exatamente. Cara, e aí não só a treta dos dois, mas assim, a gente tá tendo um conflito absurdo, né? Porque os meta-humanos presos na prisão, né, do Superman, eles estão fazendo uma rebelião, estão fugindo. A Mulher Maravilha entrou lá com sangue no zóio e vai matar quem se opor a ela, né? E o Superman tretando com o Shazam, né? Aí, cara, aí a gente só vê porrada, né? O Superman, que era o personagem que podia impedir tudo isso de acontecer, né? Acaba se deparando com alguém que é tão ou mais poderoso do que ele, né? É, assim, eu imagino o Alex Ross sentado assim na mesa, e aí, assim, o Mark mandou pra ele, Certeza, falou, ó, cara. desenha uma briga aí, vai. O cara deve ter passado semanas imaginando como ele ia desenhar isso aqui, porque, nossa, cara, cada página é um pôster, né, que ele vai fazendo, e diversos heróis, meu, é um parque de diversões isso aqui. E assim, e nesse embate aí épico também, né? Enquanto isso, a gente vê outros seres humanos, né? Novamente desprezíveis, né? Que é o governo, né? O governo falando, mano, vamos jogar bomba atômica, né, velho? Afinal, o que a gente aprendeu com todos os filmes que a gente assistiu até hoje, né? Cara, nada que uma bomba atômica não resolva, né? É, porque parecia uma solução ideal, né? Eles iam acabar com os meta-humanos e com os heróis também. Tipo, vamos ficar só com a gente aqui. Não, e é incrível, né? Mano, mas vai ter, se viu que vai morrer? Cara, É o preço. tá de boa, mano, vamos lá. E aí, assim, né, no decorrer disso, né, e a gente tem novamente, né, o Espectro e o Pastor olhando, né? A gente vê que enquanto o Superman e o Shazam estão lá se pegando, o Batman chega pra... O Batman e a turma dele chegam pra tentar conter danos, né? Não tentar impedir eles de se matarem. E meio que eles conseguem virar um pouco, né? O Batman acaba forçando a Diana a ver a luz, né? A não sair matando todo mundo. Uhum. E aí eles veem que o governo, né? O governo mandou 3 bombas nucleares pra destruir todos, né? Então, assim, a Mulher Maravilha consegue dar um jeito em uma, o Batman em outra, só que a terceira passa, né? E aí, nesse embate, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas eu tive a impressão de que o super-herói, como ele estava muito afim de tratar no diálogo, ele meio que estava se segurando contra o Shazam, né? Ele ia tentando conversando, o Shazam meio nervoso, ele conversando, até que, chega uma hora que ele cansa, ele segura o Shazam pelo queixo. Ele fala que, seu moleque, aqui, ó, presta atenção e tal. Mas antes disso, cara, que da hora que o Shazam tava acertando o Super-Homem com raios, cara. Puta, que ideia Não, da demais, hora, velho, demais. Que ideia legal. Até que justamente o Super-Homem faz isso, segura a boca dele e faz o raio cair nele pra ele se destransformar. Nossa. Aí Cara, as lágrimas caem junto, hein, Fábio? Porque agora o bicho pega. Nossa senhora, aí ele dá aquela lição de moral no Billy, né? Ele fala que o Billy tem uma decisão a tomar, né? Cara, e aí, pra mim, cara, não tem nem como, sabe, a gente tentar passar num programa de áudio o que dá pra sentir nos olhares do Superman pro Billy, né? Sem contar o texto, né? Sem contar o texto, que é bem bonito. E vamos falar, mano. O Alex Ross desenha o Superman com a cara do Christopher Reeve, cara. Sim, cara. Mano, é perfeito, cara. É da hora demais. Mas cara. e aí, quem é que vai contar pra gente qual que é a decisão que o Billy Batson tem que tomar? Meio que assim, né? Dá a entender que quem vai cuidar de tudo vai ser o Superman, né? E aí quando o Billy percebe, ele grita Shazam, ele puxa o Superman pra baixo e ele se explode com o míssil, né? Ele impede o míssil de cair, né? E o míssil explode antes, né? Explode junto com ele. Dolorido, viu? E é legal porque logo antes disso o Superman fala pro Billy, olha, a escolha é sua.
eu vou lá parar esse negócio e eu sei que eu consigo fazer isso, mas eu não consigo fazer isso enquanto eu luto com você. Sim. Então você pode deixar eu ir ou você pode me impedir e todo mundo morre. Aí é com você, porque aí o Billy decide ir no lugar do Superman. Mas é que aqui tem o lance que o Felipe falou no início, né? A decisão, Com certeza. ela não pode ser tomada por um deus e nem só por um homem, né? Tem que ser tomado pelos dois, Pelos né? dois. E quem é a figura, e o né? Shazam é a personificação, né? É o homem e um deus. Ah, que foda, cara. E é isso, e o Shazam se sacrifica pra salvar todos, né? Nossa, cara, bonito, viu, velho? Bonito. Cara, e aí, assim, seguindo isso, porque mesmo o Shazam fazendo isso, ainda tem um reflexo da bomba, né, na Terra, que é o momento que se vê no meio de corpo queimado, né? Sim. Porque uma galera morreu, mesmo assim, mesmo com todo o sacrifício, uma galera morreu. E o Superman fica pistola vendo isso, né? E aí ele resolve se vingar. Aí ele quem fica puto Exato, é ele, né? exato. Aham. E aí ele vai lá pra ONU, né? Que só tem comunista, né? A gente já sabe que só tem comunista na ONU. Lógico, fizeram isso tudo porque eles são comunistas e o Superman é de direita. Totalmente, né? Exato. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. E lá vamos nós, né? Não, e aí ele chega lá, ele fica pistolão, né, cara? Pistola e começa a destruir o prédio. Sim. E aí o Norman, ele aparece, né? O Norman, que é o humano que tá com o Spectro assistindo a tudo isso, todos os momentos, ele entra na dimensão do Superman e aparece pro Superman. E o Superman até olha meio assim, meu, quem é você, né? Tipo, o que você tá fazendo aqui? De onde você saiu? E aí ele fala, né? Assim, eles não vão te perdoar por isso. Você que tem que se perdoar. E assim, porque no fundo tudo isso estava acontecendo porque o Superman agia com culpa, né? Culpa por ter se exilado por tanto tempo e ficado tanto tempo longe, por estar desconexo com a humanidade, ele já não sabia como se portar, né? Ele já não tinha as guias morais Não mesmo. que sempre guiaram ele. Então, assim, apesar de tudo, o Superman tá sempre em dúvida nessa história aqui. Por isso ele acaba sendo tão influenciado pela Mulher Maravilha, ou pelo Batman. E não tomando as decisões dele. Ele meio que deixou o Super ser mais importante que o homem, né? Eu achei isso bonito, cara. Demais, né, meu? E aí, assim, né, toda a equipe se junta, né, novamente, porque assim, né, pro Super, todo mundo tinha morrido, né? E aí a Diana fala, né, bom, a gente juntou os poderes lá, né, e principalmente Lanterna Verde, e houve sobreviventes, né? Aqui a gente não sabe quantos, né? Mas assim, alguns se salvaram, né? Sim. E aí a gente tem a clareza, né? O Super, ele entende, então, qual era o problema dele. E ele vai até os poderosos lá da ONU e ele fala, cara, os super-heróis não vão mais resolver os problemas da humanidade. Todos vão ter que trabalhar juntos, usando a sabedoria que um homem deixou. Um homem que entre os heróis e os humanos escolheu a vida. Ah, caralho. E eu vou te falar, viu, mano? Essa frase e a próxima cena dele hasteando, né, a bandeira do Capitão Marvel, velho. A capa, né? A capa do Shazam. Cara, vou falar a verdade, cara, é aquele aperto no coração que dá, viu? É porque o Capitão Marvel tinha a sabedoria de Salomão. É exatamente isso, exatamente isso. E aí a gente vê lá, então, que o Batman tá usando a mansão para recuperar os sobreviventes. A Diana é aceita, né, nas Amazonas de novo, porque... Sim. Viram que ela não é mais aquela passiva e também não é mais a malucona, né? Ela ganhou o respeito. Uhum. E o Superman, ele volta pra fazenda, né? Mas agora tá tudo bem, né? Ele já não tá mais se isolando. Na verdade, até é bom você falar, porque ele não tinha fazenda antes, né? Ele tinha uma simulação de fazenda dentro da Fortaleza da Solidão, né? Agora, realmente, ele voltou aos trilhos, né? Sim. Um aspecto legal aqui é a Diana presenteia ele com um par de óculos. Sim. E que assim, aí ele veste, né? Assim, mostrando que assim, ele pode voltar a ser Clark Kent, né? A persona de Clark Kent é importante pro Superman, no fim das contas, pra mostrar o quão humano ele é. É muito interessante, né, Fábio, a gente pegar isso como assim, né? Porque, claro, né, que eu mesmo já fui muito desse cara, né, de falar, não, meu, como que você pode ter uma identidade secreta que é só um óculos, né?
Mas, cara, como você vê que, tipo, como os caras conseguem trabalhar bem, como que um óculos significa humanidade, né? E assim, o óculos significa persona Clark Kent, né? E assim, Sim. fazendo mais uma comparação com a persona Clark Kent é importante pro Super-Homem. Sim. Diferente da identidade de Bruce Wayne, que é só uma casca que o totalmente. Batman usa. Por exemplo, assim, o Batman não dá importância nenhuma pro Bruce Wayne, não como o Clark Kent é importante pro Superman. E a gente pode até perceber que só o Superman chama o Batman de Bruce nessa história. É verdade. Todos os outros chamam ele de Batman. E ele responde. Como que assim, ele não é Bruce Wayne, ele é o Batman. O Bruce Wayne é o disfarce, no caso. Esses malucos, né? Pois é. E aí, por fim, a gente vê que o Norman, que é o humano que acompanhou toda essa história ao lado do Espectro, ele deixa, né, de ter as visões, né? Ele não tem mais as visões. Só que eu entendi assim, né? Que ele também passou a entender que a missão dele como pastor é de trazer esperança, assim como os heróis. Sim. Eu não sei, é meio que dando poder a nós humanos, sabe? Cada humano tem o seu superpoder, tem o seu papel importante a exercer, mesmo você não tendo um poder, de fato, um superpoder, né? Isso com certeza, sabe? Eu acho que, tipo, o que ele quer mostrar, e até é o diálogo, né? É o discurso do Superman que realmente, sim, né? Todo mundo deve participar da reconstrução, né? Exato. É como o Superman fala, né? Não só os super-heróis vão fazer nossa parte, como os humanos vão ter que trabalhar alinhado com a gente. Cara, puta história, o Reino da Manhã. Olha, parando pra pensar, cara, tudo isso só aconteceu porque o Superman foi cancelado. Só por isso. Quem cancelaria o Superman? Cara, as pessoas que querem o Magog. Vamos votar no Magog. Magog. Vocês viram, mas atrás dele tinha o número 17. Não sei se vocês repararam, mas tinha na armadura dele. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de ter passado aqui sobre o Reino da Manhã. Cara, uma história grandiosa que você precisa ver os desenhos, a arte do Alex Ross. Você precisa pegar o texto do Mark Waid, porque é um negócio... É um item de coleção, né? Você precisa ter na sua estante o Reino da Manhã. É mesmo. E revisitar, reler de tempos em tempos, cara. É um negócio muito bom. Até pra refrescar a memória, né? Tem muita gente que esquece. Nossa, vale muito a pena, cara. Muita gente que leu os quadrinhos quando criança, que agora cresce e não absorveu nada. Então, cara, vai ler de novo. Vai ver o que tô tentando te contar, né? Tipo aqueles caras que passaram a vida inteira lendo X-Men e quando vai ver vota 17 na urna. Tipo isso. É tipo isso. Tipo isso. Não entende que todo mundo é diferente, não tem isso. Bom, pessoal, se vocês curtiram aqui o Reino da Manhã, quer acrescentar a história, eu sei que tem momentos que a gente passou, também não dá pra ficar aqui 3 horas falando, né? A gente passou, tem algum momento que te emocionou mais nessa história? Como é que foi sua relação quando você leu isso? Acho que vai ser importante você compartilhar isso com a gente pra gente agregar aqui ao nosso debate. Se você quer participar do nosso podcast, mande uma mensagem para o contato@hqueiros.com.br ou envie um áudio de até 1 minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. E se você quer que esse podcast vá cada vez mais pra frente, quer que a gente cresça, que a gente melhore os nossos equipamentos, faça esse podcast ganhar mais vida, é só você entrar lá no Catarse, no PicPay e conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. A partir de R$1 você já consegue ajudar a gente aqui, e a partir de R$5 você já tem acesso a um grupo secreto lá no WhatsApp, onde você tem acesso, onde você pode conversar com a gente todo dia da semana lá, e também... A partir de R$5 você tem acesso a episódios secretos. É isso mesmo. Então, terça-feira tem um episódio no feed, que é esse episódio que você está ouvindo aqui. Mas, para os nossos padrinhos, a gente solta um episódio a mais por semana. Então, são 2 episódios por semana. Não é o que sobrou desse episódio aqui. Conteúdos diferentes, são temas diferentes. A gente fala de coisas que não entram no feed. Até coisas que também entram, mas de uma outra forma. Então, entra lá que vai ter muita coisa legal. E também estamos buscando melhorar as recompensas dos nossos padrinhos, então estamos inventando uns sorteios lá para os nossos padrinhos. Então, se você não participou de nenhum sorteio, se você quer concorrer a HQs, algumas coisas do tipo, entra lá no nosso grupo de padrinhos e vê que a gente está preparando umas coisas bem legais. Bom, pessoal, eu acho que é isso aí. Conto com vocês na próxima semana? Com certeza. Com certeza. Beleza, valeu. Falou. Falou. See the white light, the light within.
be your own disciple, and the sparks a will for all of us waiting. Our kingdom will come. Rays of power shining, rays of magic fall on the golden voice that speaks within us all. For all of us waiting, your kingdom will come. Kingdom come. Feel the white light, the light within. Yeah, it burns in fire that drives a man to win. For all of us waiting, your kingdom will come. Kingdom come. Words of power calling to us all, holding us together when other kingdoms fall. No longer waiting, our kingdom has come. Kingdom come. Kingdom coming, another kingdom falls. The rightful are waiting. They're coming. There's no time. Rightful, wait and receive the way.